Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto, onde falamos sobre política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Esse é o nosso 5º episódio. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas e do meu lado esquerdo, aquele que é o Fiuk da região metropolitana do Recife, Alan Cavalcante. Boa noite, pessoal, para todo mundo que vai ouvindo, tudo certo? Fiuk é lasca, né, velho? Já deu isso aí, mano, já deu. Também do meu lado esquerdo, aquele que disse que não assistia BBB, mas que estava ansioso pelo paredão de ontem, Diego Gomes. Cara, eu tô vendo o BBB. É sério, é a primeira edição que eu tô assistindo. Mas é isso, boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Quem ainda não segue a gente nas redes sociais, segue aí. E vamos conversar que essa semana tem muita coisa pra falar. Cheguei de viagem aqui, é quarta de cinzas. A mala tá tudo aqui jogada, porque eu tava ansioso pra ligar esse computador e vir gravar com os meninos, porque tem pauta, viu? Eu já estava preparado para gravar o programa com quase nenhuma pauta, porque é isso, gente, carnaval, teve pouca coisa que aconteceu na política, a política para, né, feriadão, o povo volta de Brasília, etc. Mas aí, ontem, né, a gente tá gravando esse programa na quarta-feira, Diego viajou, eu estava trabalhando e tal, e aí a gente acabou não conseguindo gravar na terça-feira, como geralmente a gente grava, e aí aconteceu, teve uma bomba, né, uma bomba no dia de ontem, na terça, mas que tem desdobramentos hoje, que a gente vai falar sobre essa bomba, mas antes disso, o nosso quadro semanal famoso, Trending Topics, começando pela quarta-feira, dia 11. E aí vale ressaltar, né? Eu já falei aqui, mas não teve muitas coisas sobre política. Teve uma surpresa porque José Serra se colocou contra a independência do Banco Central e Tabata Amaral se colocou a favor, né? Então, foi uma coisa até meio complexa, porque muita gente fez essa comparação, essa reflexão de que José Serra, um cara de direita, de centro-direita, contra a independência do Banco Central, do PSDB, etc., e Tabata Amaral, do PDT, uma pessoa progressista que se coloca como esquerda, a favor. Mas, cara, vou te dizer uma coisa, você não encontra José Serra por aí dizendo que é de direita. Assim como você não encontra Lula dizendo que é de esquerda, né? Se você pesquisar as entrevistas que ele deu durante a vida dele, quando perguntam se ele é de direita ou de esquerda, ele diz que é sindicalista, né? Mas se bem que o partido, o PT, diz que é de esquerda, mas Lula, ele em si, nunca disse isso, e nem José Serra. Inclusive, eles fazem parte de uma corrente interna, né, um grupo do PSDB chamado Muda PSDB, que defende, por exemplo, a taxação das grandes fortunas. De toda forma, Diego, a maioria das pessoas não conhecem, não entendem essas relações, né? Por isso o espanto de muita gente. Não, sim, sem dúvida, mas assim, dentro do PSDB tem grupos que se colocam como de esquerda, que obviamente um cara como José Serra, que sempre foi oposição ao PT, que se colocava como de esquerda, vai chegar a dizer que é de esquerda. Mas também nunca chega, não tem uma fala dele que ele chega e diga, eu sou de direita. Sim. Tem uma corrente, eu acho, do PSDB que é a esquerda de verdade, né? Não sei se é isso que o Diego tá falando, mas é aquela corrente que tenta voltar o PSDB, o saudoso PSDB dos anos 90, fundado por Mário Covas, Franco Montoro e Ciro Gomes. Mas esse PSDB tá bem distante do PSDB de hoje em dia, né? Enfim. Eu falei que não tinha muitas coisas pra gente comentar, mas olhando aqui os trends, tem sim, viu? Pior de tudo é que tem. Não teve, né, agora no carnaval, mas os dias finais da semana passada foram bem animados. Na quinta-feira, eu queria dar uma ênfase, que é uma coisa aleatória que apareceu nos assuntos mais comentados da semana, que foi Pro Santa 20. Durante 4 horas do dia, foi um dos assuntos mais comentados no Brasil. Eu acho que chegou a ter top 5, que foi a eleição de Santa Cruz, a chapa que acabou ganhando, entrou, e eu acho que na quarta-feira também o Sport tinha aparecido, por causa do jogo contra o Internacional, que o Sport ganhou. Assim, com o BBB, com a política pegando fogo, os dois maiores times de Pernambuco, acho que dá pra gente colocar assim, estouraram a bolha aí, foram assuntos bem comentados, né? A gente pode colocar assim, não, são os 2 maiores clubes de Pernambuco e, infelizmente, né, queria muito o programa, né, a gente pode... Queria muito que o Salgueiro tivesse jogando e fosse notícia pra gente ter o 3º maior clube do estado também. Na quinta-feira, a gente teve aquela entrevista absurda do Diogo Mainardi, do programa Manhattan Connection, um programa que era da Globo News, mas foi ficando cada vez mais ridículo, e hoje em dia está na TV Cultura, lá de São Paulo, e que começa uma entrevista com a Haddad, assim, chamando o cara de poste, ladrão, idiota, assim, é uma coisa que você causou muita repercussão, porque o cara começa a entrevista com a Haddad, assim, faz bom dia,
bom dia, Dade e tal. O que é que você acha sendo um poste de um ladrão, um idiota e tal? Uma coisa extremamente chocante. O jornalismo brasileiro morreu com essa entrevista, velho. Meu Deus do Não, céu. esse cara já não é. Eu não considero jornalista, né? Ele é só uma pessoa vergonhosa, que tem algum espaço na mídia, né? Não sei porque a mídia ainda dá espaço. Pilantra total. Haddad, venha pro calabouço, venha. A gente conversa com você, faz umas perguntas decentes. Porque, pelo amor de Deus, cara, não tem isso não, velho. Você chamar um convidado. Olha, isso, a gente recebe petistas muito bem aqui, viu? Você pode olhar o nosso histórico aí. Seguindo, na sexta-feira, dia 13, teve de novo aquela discussão sobre Bia Kicis na CCJ e teve Ciro Gomes no Morning Show, o nosso pedetista de plantão. Alguma coisa relevante dessa entrevista de Ciro no Morning Show? Eu acho que o principal ponto a se levantar... Eu assisti a entrevista inteira. E eu vi também. Foi basicamente, né, Ciro contra aquele cara lá que é bolsonarista, raiz, aquele Adrilles. E é engraçado como eles são um contraponto perfeito um do outro, velho. Se Ciro Gomes fosse naquele programa diariamente ali, iam quebrar o pau todo dia. Mas, assim, o ponto que eu achei mais polêmico, talvez, dessa entrevista é Ciro Gomes respondendo a pergunta do Joel Pinheiro, dizendo que Tabata Amaral deveria ir para o Novo e não ficar no PDT. E eu acho que isso foi um ponto que foi levantado, inclusive deve ter entrado nos trends, eu não sei. Não. O nome de Tabata não entrou não no top 10, né? Pode ter entrado nos assuntos mais comentados, não entrou no top 10. Agora Ciro foi assunto mais comentado em algumas horas do dia. Pronto, ele falou exatamente isso, sabe? Quando o Joel fez uma pergunta lá para ele sobre a Tabata, deputada, não sei o que lá, tem espaço para ela ainda no PDT? Ele, não, tem não, manda ela pro Novo. Tá daquele jeito bem Ciro, né, de ser. A gente vai falar um pouco de Tabata também, né, nesse programa. Acho que é um assunto bem pertinente pra gente. Tabata tá envolvida aí, né? Exatamente. Isso, Diego, eu fiquei aqui pescando. Você percebeu que teve um momento aqui de pensamento, mas foram coisas que não estiveram nos assuntos mais comentados no top 10, mas estiveram nos assuntos mais comentados do dia, que foi a possibilidade de, a partir de uma interlocução de Tabata Amaral com o seu namorado, que coincidentemente é prefeito aqui do Recife, João Campos, de Luciano Huck ir para o PSB. Né? Saiu uma matéria dizendo que existia uma conversa, existia um diálogo entre os três, né, de que Tabata estava intermediando essa conversa com o João Campos, né? Ouvi de muita gente, né? Algumas pessoas até amigas de outros partidos, companheiros da esquerda, em outros partidos, me cobraram muito falar sobre essa aproximação de Luciano Huck com o PSB, simplesmente que acham que eu vou achar Luciano Huck um quadro ruim, o que eu não acho. E aí eu preciso começar dizendo isso. Eu não acho Luciano Huck um quadro ruim. Eu participo do movimento agora, que Luciano Huck é um dos líderes, então já estive em reuniões, já pude ver diversas vezes falas importantes dele, que me agradam. Claro que ele não é o nome maior da esquerda, mas considerando o quanto a régua foi para a direita no país, eu prefiro votar 1000 vezes no Luciano Huck do que em Dória, do que... Enfim, qualquer outro candidato que possa ir ao segundo turno com o Bolsonaro, né? Eu tenho essa mesma leitura sobre o voto. Rapidinho, Diego. Eu tenho essa mesma leitura sobre o voto. Eu só não considero o Luciano Huck de esquerda. Eu diria que ele é até progressista, mas aí é uma outra discussão, mais profunda, inclusive. Aquele centro-liberal, né? Meio libidem, assim. Liberal clássico, a raiz. Não, sim, é um liberal raiz, mas assim, ele traz debates importantes, ele é relevante, como a Tabata Amaral, por exemplo. A Tabata Amaral é extremamente relevante no debate da educação. Ela faz um debate muito melhor do que diversos partidos de esquerda. Então, assim, eu vejo ele com relevância e o nome dele me agrada. Vão querer me crucificar porque achavam que eu estava calado pelo nome dele não agradar e se fuderam. Eu guardei para falar no episódio. O nome do Luciano Huck me agrada. Agora eu vou dizer o motivo de eu ter ficado calado. Não posso defender o nome de Luciano Huck porque eu defendo a construção de uma frente ampla e nesse momento acredito que o melhor nome para guiar a frente ampla é Ciro Gomes. Ciro Gomes hoje, ele tem o meu voto. Eu quero que o meu partido talvez até indique o vice de Ciro, mas talvez isso não seja necessário, apenas que o apoio seja formalizado a Ciro Gomes. E é o que eu desejo, que essa frente ampla saia. Não vou mudar de ideia sobre a frente ampla, porque meu partido decidiu ter um candidato. Eu acho que essa é a melhor tática a ser tirada. Por isso eu não posso chegar num Twitter e em 140 caracteres, em pouquíssimos caracteres, dizer que concordo com a
a candidatura de Luciano Huck pelo PSB, ou dizer que não concorda com a candidatura de Luciano Huck no PSB, porque o debate é muito maior. Eu acho o Luciano Huck um bom nome para sair pelo PSB, mas ao mesmo tempo não concordo que a gente tenha mais uma candidatura aí de um partido de esquerda. Então, eu guardei para falar no episódio, porque é onde eu conseguiria me expressar, conseguiria falar mais sobre isso. E eu não estava silenciado, né? Só estava realmente esperando uma oportunidade melhor de conseguir expor as ideias sem que fique com um duplo sentido, que alguém possa interpretar de uma maneira diferente. Eu até coloquei isso lá no Twitter, Diego. Não sei se tu visse, de que é um problema a forma como as pessoas encaram esse tipo de notícia, e até como a mídia também, né? Veicula esse tipo de notícia, porque o mais normal da política é o diálogo, né? Isso. Então, sobretudo dentro do campo ou perto ali do campo. É comum que gente do PSB converse com gente do PCdoB, com gente do Cidadania, com gente do Centrão, etc, etc. Então, esse diálogo, essa interlocução, essa sondagem é a coisa mais natural do mundo, né? Se Luciano Huck vai ser candidato, se ele vai ser candidato do PSB, se caso ele vá para o PSB, seja mesmo essa costura aí de Tabata com João Campos, etc., são cenas dos próximos capítulos que podem até não se concretizar, né? Mas as pessoas colocam o diálogo como se fosse uma coisa negativa, né? Como se já tivessem batido no martelo e é realmente isso, quando na verdade isso é só uma possibilidade, é só uma sondagem, né? A coisa mais natural do mundo. Como ele deve estar fazendo conversas com o PSD, com Cidadania, com o DEM, com, enfim, né? Uma gama de partidos aí. Assim, sem dúvida, mas Pedro, aí eu queria entrar em outro assunto, inclusive eu quero a opinião de Alan sobre isso, né? Porque na semana passada, pelo que eu observei, inclusive essa jogada é um dos principais motivos, eu acho que o grande derrotado foi Ciro Gomes, porque o DEM, que era paquerado por ele, se tornou majoritariamente governista, então já se afasta. Ele tem aí o PSB, mais uma vez, flertando com outras candidaturas, que não a dele, e eu vi um movimento realmente de enfraquecimento muito grande da candidatura de Ciro Gomes na semana passada. Para quem está desavisado, que pode estar desavisado, o que aconteceu foi que o DEM majoritariamente votou no candidato de Bolsonaro na eleição da Câmara, indo contra Rodrigo Maia, e que tem hoje é um partido de disputa entre esse núcleo de Rodrigo Maia, que é um núcleo mais liberal, etc., e o ACM Neto, né? Que tem uma postura agora ideológica, né? A verdade é que o Rodrigo Maia ele estava construindo o DEM, né? Trazendo alguns quadros tipo o Eduardo Paes, para tornar o DEM um partido conservador, né, no Brasil, um partido de direita que é uma coisa que falta no Brasil, né? E eu acho muito difícil, eu não sei se ele consegue recuperar o DEM, né? Eu acho que tem 3 cenários para Maia, né? Pelas coisas que estavam justamente conversando. Uma era para ele ir para o Cidadania, e outra era para ele ir para o PSDB, e a outra seria para ele ir para o PSL, e tentar tirar o PSL, os bolsonaristas de lá, né? Fazer uma reconstrução do partido. E o negócio é, se ele for para Cidadania, ele já está escolhendo um candidato a presidente da República, que provavelmente vai ser o Cidadania vai estar com o Luciano Huck. Se ele for para o PSDB, ele já está escolhendo, né, João Dória. Se ele for para o PSL, não, mas o PSL é uma coisa muito mais difícil de construir. E eu tô ansioso para ver o que é que Maia vai fazer, né, da vida. E era assim, Maia era esse cara, né, que justamente tentava fazer esse diálogo do DEM com Ciro, né? No Roda Viva dele mesmo, ele disse que Ciro tinha sido o candidato dele nas eleições de 2018, e ele conversava, sempre foi muito próximo de Ciro durante todo esse biênio aí de 2019, 2020, sempre indo em reunião, construindo alguma coisa junto, e era o cara que justamente tentava levar o DEM para Ciro. Agora, com ele saindo do DEM, isso realmente fica muito mais difícil. Como é que isso vai se dar? Na verdade, não faço a menor ideia, né? Definitivamente a candidatura de Ciro tem uma desidratada e dificilmente o DEM vai chegar junto agora. Olha, eu não vou cravar essa desidratada, não. Eu acho que tem muitas coisas ainda para ser. Não, claro, dá uma desidratada nesse sentido, né? De que. Dá momentaneamente, né? Momentaneamente. Foi uma semana ruim, digamos, né? Com o Lula não sendo candidato, com o DEM rompendo, o DEM que seria uma chance. Mas eu vou ser muito sincero, eu nunca achei que o DEM fosse chegar junto de Ciro, não, sabe? Sempre achei que era necessário.
Era necessário, porque a gente pegava do PSB, PCdoB até o DEM, que é esse partidão da claro. direita. É o uma ideal, né? frente É o ampla. cenário ideal dos sonhos. Não, Mas e aí a olha, gente... todo mundo. Mas veja, gente, todas as vezes que se ventilava, né, essa possibilidade, todo mundo estava pensando que o DEM estava na mão do Rodrigo Maia. E a eleição da Câmara mostrou para todo mundo que o DEM não está na mão do Rodrigo Maia. Que o Rodrigo Maia tem, sei lá, 40%, 30% do partido, que é muita coisa. Né? Ele tem um capital político muito grande. Mas tem 70% do partido que não quer seguir nesse caminho. Né? Aí tudo depende de para onde o Rodrigo Maia for. E essa é a nossa. São as cenas dos próximos capítulos. E tem outro detalhe aí também, que é o PSL, né? Que o PSL é um partido, se tornou o novo MDB, é um partido que está onde tiver melhor e que tem muito tempo de TV e grana, que foi pauta de muita discussão aqui no Estado, e que o próprio Bolsonaro está paquerando a volta para o PSL, não sei como está o andamento dessas conversas, mas na época aqui da candidatura no Recife, eu me lembro que o PSL queria fechar com o PSB, né? Existia um acordo, mas Bolsonaro não quis, disse que não podia ir para um partido, estava as negociações para que Bolsonaro voltasse para o PSL, e aí vetaram o PSL fechar aqui com o PSB. Bolsonaro queria que o PSL fechasse com um candidato de direita e desse todo o tempo de TV e grana, né, da segunda maior bancada do Congresso. E aí o acordo que se chegou aqui em Pernambuco realmente com o Luciano Bivar e PSB era que o PSL não ia apoiar ninguém, né? Aí criaram uma candidatura para Cheia de dinheiro. isso Cheia de dinheiro. para que Muito essa dinheiro. grana e esse tempo de TV não fosse parar no Mendonça da vida, que iria fazer um estrago muito maior, tá ligado? Então, assim, também tem essa conta aí para ser feita do futuro do PSL. Se Luciano Bivar consegue afastar os bolsonaristas ou não. E o PSL, para mim, afastando os bolsonaristas, acaba sendo uma opção muito grande de apoio para Ciro Gomes, né? Mas não sei, tá difícil. No sábado foi um dia que teve só o povo chorando no carnaval. Todo mundo triste, que não teve Olinda. Teve live de Ivete Sangalo e Cláudia Leite, mas nada sobre política. No domingo também não teve, só o povo chorando no carnaval de novo, futebol rolando e o BBB, né? O paredão, a formação de paredão que sempre movimenta o Twitter. Teve uma casca de banana para mim no domingo. No sábado não tinha rolado nada, no domingo também estava morto e apareceu um Luciano, né? E eu, putz, já entrei animado no assunto Luciano. Eu disse, pô, rolou mais alguma coisa sobre Luciano Huck. E não, era Luciano, atacante do São Paulo, que tinha feito gol, alguma coisa assim. Eu fiquei decepcionado. Na segunda-feira, teve também uma casca de banana para mim. Pô, já tinha caído na casca de banana do domingo. No sábado não teve nada e apareceu Roda Viva. Eu disse, pô, quem será que está sendo entrevistado pelo Roda Viva? E era um escritor, Itamar Vieira Neto, que inclusive tinha gente ressaltando que o cara fazia tempo que tinha ido um escritor tão jovem no programa, ou nunca tinha ido. E teve uma hashtag que foi mundial, Bolsonaro, né, sobre as queimadas da Amazônia, a forma como o Bolsonaro estimula, né, a queima das nossas florestas e a destruição e a grilagem, tudo isso. É o Brasil passando vergonha por causa do presidente. De novo. Nos siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @calabouço_cast, sem o cedilha. Na terça-feira, aí é um dia bom para a gente debater. Na terça-feira aconteceu o caos, minha gente, um pouco do caos. Porque um deputado bolsonarista lá do Rio de Janeiro, muito conhecido por quebrar a placa com Rua Marielle Franco, gravou um vídeo pedindo a cabeça dos ministros do STF, pedindo a volta do AI-5. Então, Daniel Silveira, AI-5 e STF foram assuntos muito comentados durante toda terça-feira e durante hoje, a quarta em que a gente grava esse programa. Sobre esse assunto, eu vi que Diego fez uma tweetada sobre o impedimento de Lula se tornar ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma pelo STF e essa perseguição aí, essa agressividade contra o Supremo Tribunal Federal. Diego, eu inclusive nem quis ver muito, eu disse, não, deixa isso pro podcast que a gente conversa lá. Diga lá, qual foi a relação que você fez? Então, a gente tem uma crise institucional muito grande no país já faz um bom tempo, e a gente já avisava isso desde a época do golpe, né? Eu acredito realmente, piamente, que isso é cria de um golpe de Estado que aconteceu em 2016,
e já vinha sendo construído desde 2015, né? E assim, o primeiro grande atropelo jurídico que eu vi, assim, que eu me lembro de ter visto na minha vida, foi o judiciário impedir um presidente da República de nomear seus ministros. Foi o primeiro, me lembro de Bolsonaro comemorando isso na época, e depois ele sofreu do mesmo remédio, né? Do mesmo veneno. Ele passou pelo mesmo veneno de ter seus ministros, né, indicados, barrados, inclusive até perseguidos, e ele precisou demitir um para que as coisas normais, para não ter uma crise institucional maior, problemas maiores com o STF, né? E aí a gente vê realmente que hoje talvez exista ali um clima de paz entre o executivo e o judiciário, porque Bolsonaro, por exemplo, não assumiu a defesa do bolsonarista que atacou o STF, foi preso, ele em nenhum momento fez nenhum gesto de defesa. E nem nenhum deputado ligado diretamente a ele, como a própria Bia Kicis, eu acho que se fala assim o nome dela, a Carla Zambelli, ninguém até agora se pronunciou sobre nada. Deixaram o cara realmente atirado aos lobos, né? Eu nem acho que vão, Diego. Eu nem acho que vão. Nem acho que vão também, né? Então, o Supremo decidiu por unanimidade, né? Manter a prisão do cara. Isso, a gente assim, precisa. É importante, gente, a gente contextualizar para o ouvinte, se ele não está sabendo, imagino que esteja, mas de que o cara fez o vídeo falando, enfim, pedindo a cabeça dos ministros do Supremo, a volta do AI-5, fechamento do Supremo, tudo. E, para nossa surpresa, depois de tantas notas de repúdio, o ministro Alexandre de Moraes prendeu o cara, mandou prender. As instituições deram uma funcionadinha, digamos. Acordaram funcionando. Não pode falar besteira, não. Tá bom. Cansei, não, assim, quero brincar mais disso. Concluindo realmente assim o que eu estava dizendo, de eu ter visto algumas irregularidades desde aquela época, que a gente que tinha um governo progressista eleito sofreu, e agora Bolsonaro passou por diversos atropelos jurídicos, assim, por mais que Bolsonaro seja uma figura realmente complicada, existem outros meios. Eu acho que o meio institucional hoje de se combater o bolsonarismo é através da Câmara do Congresso, do processo de impeachment. Mas tiveram alguns avanços aí que o judiciário deu que a gente precisa realmente comemorar, algumas situações, como decretos que o Supremo não deixa o Executivo passar, e por mais que seja uma agenda que a gente seja contrário, é realmente função do presidente, sabe? Do Executivo. Eu acho que o Judiciário não deveria se meter. E mais uma vez, apesar de todos essas críticas, essas situações que o deputado preso agora, que o presidiário colocou, que o presidiário tem falado aí repetidamente várias vezes, é muito complicado defender, né, essa prisão. Eu vou dar um crédito aí pro PCO e dizer que é muito complicado realmente defender juridicamente o que aconteceu ontem, né? Porque não se prende em flagrante com um mandato. E é mais ou menos o que aconteceu com o Delcídio, e eu dei a cara na época para falar que, cara, a forma como o Delcídio foi preso, o Delcídio Amaral, senador, para quem não lembra, era o líder do governo Dilma que foi preso, e aí depois já ficou muito claro em diversas etapas da investigação, alguns anos depois, de que ele foi coagido a prestar vários depoimentos, colocando Dilma e alguns nomes do PT como responsáveis aí por uma quadrilha, né? E foi um avanço. Ali realmente, para mim, existiu ali um atropelo jurídico que acontece novamente. Por mais que a gente comemore, a gente vê um bolsonarista preso e é muito bom, é complicado o cara ser preso em flagrante com um mandato de prisão, tá ligado? Tipo, não é um mandato, ele é preso em flagrante. Eu não sou jurista, então assim, eu não consigo opinar juridicamente. Eu também vi alguns juristas, tem um muito famoso, que é o Augusto de Arruda Botelho, que foi comentarista na CNN, que disse mais ou menos isso aí que tu disse, né? Que assim, não dá para dizer que a prisão é legítima, porque assim, foi uma prisão em flagrante, parece que a prisão em flagrante tem alguns requisitos que não foram atendidos, sabe? E assim, eu não conheço da terminologia jurídica em si, mas o vídeo do cara é criminoso, completamente, sim, sabe? Sem dúvida. E precisa ir para o Conselho de Ética urgentemente. Olha, sabe como é que é o mandato? E a democracia da gente precisa ser mais militante. Eu acho que a gente tá na década de 30, sabe? Essa galera assim, Kicis, esse cara aí, até o presidente da República devia estar tudo na cadeia. Essa é a realidade. Sem dúvida. Olha, vou começar dando a minha opinião da seguinte maneira. Eu acho que ele tem que ser preso. Pelo que eu li juridicamente, essa é uma prisão que se justifica juridicamente, e a coisa do flagrante é justamente para que depois isso possa ser usado no processo. Inclusive, a Câmara Federal, o presidente, né, da Câmara dos Deputados, fez uma nota falando que precisa analisar o caso com calma, né, que não vai ter pressa na votação, para que todo mundo construa mesmo um embasamento correto, etc.
Mas eu acho que esse caso aí, sabe quando tem aquele jogo de futebol que a bola bate na mão do cara no meio da área? Sim. Não é aquela mão que tá coladinha, não. É aquela mão que tá aberta, assim, mais ou menos aberta. O cara correu o risco de que a bola batesse na mão dele, vai pro VAR, e aí o juiz tem duas opções. Ele pode dar o pênalti, indo por uma linha de interpretação, ele pode não dar o pênalti, indo por uma outra linha de interpretação. Alexandre de Moraes, para mim, deu o pênalti. Ele disse, tá bom, não quero mais, não aguento mais esse povo. E o Supremo, por unanimidade, né? Não, sim. O Supremo, o VAR testou o pênalti. Foi isso. Eu nunca pensei. O juiz deu o pênalti e o VAR testou. Eu nunca pensei que um Tucano ia me fazer tão feliz quanto o Alexandre de Moraes me faz. Mas. Melhor do que muitos ministros do Supremo indicado por Lula e Dilma, viu? Sim, não, mas porém, contudo, todavia, eu vi, pelo menos da forma como eu interpreto, e tudo bem, pode ser isso aí que você está colocando, realmente existe um debate amplo. Eu vi como isso mais um avanço prejudicial às instituições, né? Por parte do Supremo, assim, que passou a legislar, a executar, deixou de ser só o Poder Judiciário desde a época de Dilma, sabe? E quando estava atingindo a mas faz esquerda. tempo isso já, né? Não, sim, quando atingia a esquerda, tava os bolsominions, a galera da direita batendo palma. Agora tá atingindo os bolsominions, né? Que se querendo ou não ali, estão no poder e agora tá atingindo eles. Vamos lá, a gente elege um governo progressista. Como é que vai funcionar, tá ligado? Como é que a gente vai resolver essa crise institucional para que cada quadrado volte pro seu lugar se a gente tá aplaudindo determinados ataques, né, avanços aí, talvez até antidemocráticos, anticonstitucionais, aliás, contra nossos adversários, e a gente pode ser o alvo mais na frente. A gente tem uma guerra, a gente tá numa guerra, e no meio da guerra acontece um monte de coisa que os dois lados fazem. Mas aí o nosso lado, que eu espero que termine a guerra vitorioso, tá cometendo um monte de atrocidade. Um monte de besteira, um monte de erro, um monte de até crime. A pergunta que fica, agora a gente tá na guerra, né? A gente só vai saber disso quando ela terminar. E um dia Bolsonaro vai ser derrotado, os bolsonaristas vão ser tirados do poder, inclusive os 11 mil militares que estão ocupando cargos executivos hoje no governo federal também vão sair do poder. Mas a questão que eu fico pensando nesse caso e em outros é, a gente vai ter que estabelecer de novo um pacto democrático, um pacto de respeito às instituições. E será que as nossas instituições vão topar fazer esse pacto? Será que o Supremo vai topar dar um passo para trás em respeito ou a gente vai ter que fazer uma nova Constituição e começar tudo de novo, sabe? Eu tô com esse negocinho aqui na cabeça martelando, dizendo, tá, a gente tá no meio da guerra, tudo é permitido, mas e depois, velho? Como é que a gente junta os cacos? Mas é isso que eu tô falando, a minha preocupação é essa, sabe? Por mais que tudo bem, vamos lá, pênalti é uma bola na área, uma bola na mão, e aí a gente tem um debate sobre o que foi, o que não foi. Só o fato de existir um debate e o Supremo ir lá e por unanimidade, mesmo tendo outros juristas respeitados no país, dizendo que foi isso, que foi aquilo, que pode ser, que pode não ser, e quando a gente vê uma unanimidade do Supremo, a gente vê que é politizado, né? Querendo ou não, a gente tem uma guerra aberta aí entre determinados deputados e o Supremo. E assim, até certo ponto, os bolsonaristas têm razão em dizer que estão sendo perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal. E aí a gente elege um governo progressista, a gente vai ser perseguido também. O correto, claro, o cara passou um monte de vídeos aí, falou um monte de besteira há muitos anos. Ele precisava de conselho de ética, precisava ser julgado. Numa democracia em pleno funcionamento, teria o seu mandato cassado. E aí ele iria responder na justiça civil, como civil, né? Não sei como funciona aí pelo fato dele ser policial militar. Não sei como funcionaria esse julgamento dele. Mas aí seria fora da esfera do STF, tá ligado? Ele seria julgado como um cidadão comum, tendo seu mandato cassado. O prudente e respeitando as nossas instituições, o que está escrito, para mim, funcionaria dessa forma, assim, pelo que eu consegui entender. Eu consegui entender o teu ponto, e assim, eu concordo que há inúmeros exemplos, né, desde os governos do PT, até no governo Temer, até no governo Bolsonaro, de que, assim, o Supremo e o Judiciário estão assumindo um protagonismo que às vezes não é deles, né? Mas eu não sei se esse caso em específico, mas eu não consigo ver esse caso em específico como um exemplo do Supremo fazendo algo que não é da alçada dele, sabe? Eu acho justamente que é para isso que o Supremo está aí, para evitar esse tipo de ameaça às instituições. Então, assim, eu entendo que há exemplos de excessos, mas eu não vejo esse caso específico como um. Cara, vê, a gente no campo da esquerda aqui, 3 pessoas do campo da esquerda, a gente consegue divergir sobre o que aconteceu, né? E aí, 11 ministros do Supremo votam por unanimidade
numa mesma questão que diversos juristas respeitados estão discutindo se é, se não é, no país todo. Acho que para mim isso indica muito aí, né? Virou uma questão política, né? Mas assim, E comparativismo também de classe, velho. É classe. É o trabalho. Estão se vendo ameaçados, né? Os caras estão se vendo ameaçados pelo Bolsonaro. E assim, querendo ou não, de certa forma, por mais que seja um pensamento comparativista, esse tipo de pensamento comparativista é bom, né? Para manter o jogo rolando, as regras, as instituições. Se as instituições estão funcionando pela sobrevivência, se elas estão funcionando só para se manter vivas, pelo menos elas estão funcionando de algum jeito, né? Significa eu vou jogar, antes de Diego fazer a fala dele, eu vou jogar só mais pimenta aqui nesse caldeirão. É importante ressaltar que não é só o Supremo, tá, que está cumprindo mais do que as funções dele. O parlamento tem feito funções do executivo e do judiciário, e o executivo, o governo federal, também está legislando e também está, não sei se está fazendo coisas do judiciário, mas vários decretos de MPs, desde o governo de Temer, que o presidente está legislando e passando por cima do Congresso, enfim. Acho que a gente vive hoje um momento de passar por cima, assim, cada poder está passando por cima do outro poder e brigando nesse sentido, sabe? Não, eu ia falar, assim, pra gente avançar no debate, porque tá foda hoje, né? Nesse episódio eu já defendi Luciano Huck e agora foi contra a prisão do deputado bolsonarista. Então, assim, eu vou terminar esse episódio com minha carteirinha de esquerdista caçada. Mas assim, o intuito do podcast é realmente debater de mente aberta e falar a real. Então, vamos lá. Eu quero avançar esse debate para que a gente chegue no o que vai rolar daqui para frente. Essa crise institucional teve um pico no passado, que foi resolvido. Bolsonaro demitiu o Entralve, o judiciário se resolveram. Conversaram ali em Brasília e a gente percebe quando os acordos são feitos na calada da noite. Essa prisão, e é uma coisa que o presidente da República está tentando evitar, traga um novo pico de crise nas instituições, né? E aí, o que é que eu vejo? Eu vi essa denúncia pela PGR como a forma da paz se restaurar em Brasília. A denúncia da PGR pede o quê? Que caso o deputado ele seja solto, ele possa continuar legislando e utilize a tornozeleira eletrônica, não possa se aproximar do Supremo. Então, uma série de restrições aí que seria interessante, não seria tô solto, seria uma prisão domiciliar, algo mais ou menos assim, caso a Câmara dos Deputados, a Câmara, decida pela soltura dele, que ele não fique preso. E, ao mesmo tempo, os deputados, vários deputados do Centrão deram entrevistas hoje, inclusive o vice-presidente da Câmara, falando que o interessante seria não manter o deputado preso e o Conselho de Ética tramitar o processo dele rapidamente. Então, assim, a gente percebe, pelo menos a forma como eu li isso tudo, é que essa denúncia da PGR é uma forma de acalmar, né, com que os deputados tirem ele da cadeia, façam ele ficar na prisão domiciliar e o processo dele na comissão de ética tenha uma aceleração aí, né? Então, assim, eu acho que as coisas funcionando desse jeito, a gente volta a funcionar, pelo menos entre aspas, a gente retoma a paz. As coisas não funcionando desse jeito, alguém não respeitando esse acordo, a gente vai ter um novo pico de crise institucional muito grave, e talvez até seja o que esse Daniel, esse deputado do baixo clero bolsonarista, queira que aconteça, né? Porque todos os depoimentos dele, tudo que ele tá tweetando, que eu não sei como ele tá tweetando depois de preso, e falando que tudo tá no script, que é para ser assim, e que já foi preso outras vezes injustamente, que tudo vai dar certo, que é assim mesmo, que o que é de Alexandre de Moraes do STF tá vindo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para mim, esse cara é um agente do caos, e talvez o interesse dele é que esse acordo não saia. E é uma bomba que Arthur Lira tem que desarmar, né? Na segunda semana dele de presidente da Câmara, porque ele vai ter que agora conversar com os ministros do Supremo tudinho, porque vai ter a votação amanhã, né, quinta-feira, sobre a prisão desse cara. O Supremo deu recado. O Supremo deu recado. O Marco Aurélio deu entrevista. A própria unanimidade é um recado muito claro para Arthur Lira. Agora, Arthur Lira, ele não quer justamente também ele não quer também entrar em atrito com o Supremo, né? Porque vamos lembrar, né? Arthur Lira é réu em alguns processos aí. E também ele só conseguiu ser candidato na Câmara por causa de um monte de liminar doida que saiu de uma hora. Então, assim, ele também não quer se sujar com o judiciário, não, né? O que eu acho eu ainda acho que ele não termina. Acho que ele não termina o mandato. Eu não sei, velho. O que eu acho que vai acontecer é justamente alguma coisa nesse sentido do que tu falou. Agora, se ele
Se ele não for solto, rapidinho, pessoal, só para terminar, continuar, ou ele continua justamente com o mandato usando o tornozeleira, ou então ele tem os direitos dele políticos cassados, perde o mandato e fica solto, sabe? Fica livre. É impressionante que nada, não acontece nada para melhorar, para dar mais estabilidade na política brasileira, né? A gente vem, assim, desde 2014 para cá, não aconteceu nada que é para melhorar a estabilidade. É sempre coisas do caos, é sempre algum fato que gera um caos, que gera uma instabilidade, sempre, né? Assim, o Arthur Lira, veja, o Arthur Lira tem uma postura, o Arthur Lira, que todo mundo projetava que fosse o agente do caos, nessa confusão é quem tomou a postura mais, assim, prudente, tranquila. O próprio Bolsonaro, que não está tuitando nada há 48 horas, eu acho, né? Ele estava há um tempo sem falar nada, sem emitir nenhum tipo de opinião, também está aí sem produzir o caos. Mas aí o Supremo, que nos últimos tempos era quem estava, não, gente, vamos apaziguar, não é bem assim, etc. Agora foi o agente do caos e os 11 ministros, por unanimidade, decidiram a prisão do cara. Que isso é uma coisa rara, inclusive, no Supremo. Unanimidades são raras, né? É 10-1, 9-1, ou... Não, pois é, o presidente voltou, né? Não foi 10-0, foi 11-0. Que o presidente só vota quando tem um empate, né? Então o presidente votou mesmo como uma afirmação do que é que eles estavam defendendo. Não, e Marco Aurélio deu aquela entrevista depois, né? Dizendo, olha, não é botando pressão, mas o que a Câmara vai julgar agora é uma adesão colegiada. Tá ligado? Tipo, muda. Não é Alexandre de Moraes, é o Colégio de Ministros do Supremo Tribunal Federal. É pesado. É bem pesado. Vamos ver. Tá rolando aí, o povo tá sem vacina. A vacina acabou, coronavírus estourando, desemprego, é isso. Foda. Aí é Brasil. Nos siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @calabouço_cast, sem o cedilha. Então, terminamos aí, superamos o assunto polêmico do episódio. Eu acho que vai ter um pouco de polêmica nessa segunda parte, porque eu preparei uma surpresa para vocês, né? Já que a gente viveu ou não viveu a semana de carnaval, eu queria que cada um aqui contasse uma história, um perrengue e um show que viveram nos carnavais passados, né? Enquanto... Começa comigo, cara. Não, calma. Eu não tinha terminado. Eu ia dizer que enquanto vocês... Nossa, que safadeza, pô. Já jogou assim, tipo, enquanto eu penso aqui. Como eu preparei, aí eu vou ser bonzinho dessa vez, eu vou dizer o meu primeiro, que é o tempo de vocês pensarem. A história foi uma foto que eu fiz durante o bloco dos estudantes. Sugestão, inclusive, de que essa foto seja a capa do episódio. Uma foto que eu fiz durante o bloco dos estudantes, que é uma foto que eu achei arretada, assim, uma foto no meio da ladeira, mostrando assim aquela multidão, aquele mar de gente, o estandarte lá do bloco dos estudantes. E que doidice, sabe? Coisa de gente que... Eu não faria isso, eu acho, hoje em dia. Que eu tinha combinado com 2 amigos, eu disse, eu tava cobrindo o bloco, né? E eu disse, vou levar a câmera pro meio do bloco, o bloco tava concentrado na parte baixa de Olinda. A gente começou a subir as ladeiras e eu disse, eu vou levar a câmera, porque eu quero fazer uma foto da ladeira cheia de gente e o estandarte do bloco, vai ficar massa. E aí eu preciso da ajuda de vocês, porque eu vou tirar a câmera, eu preciso que vocês abram espaço na galera para eu tirar a câmera, fazer a foto, guardar a câmera e emburacar e ir embora na multidão. Velho, aí eu juntei 3 caras, eu e 3 caras, eu disse, vai ser agora. Só que a gente passou pelos 4 cantos ali para subir a ladeira, passou dos 4 cantos para subir a ladeira, quando começou a subir a ladeira, que eu disse, é agora. Veio um outro bloco, meu amigo, pense no caos, eu tirei a câmera, fiz a foto, guardei a câmera, emburaquei, eu não vi a foto, gente, eu tirei a foto e não vi, e tomara que deu certo, né, e aí a foto acabou dando certo. Eu acho que esse já podia ser o perrengue, né, mas não foi o meu perrengue, tem um perrengue pior, porque essa é uma boa história, eu acho, mas teve um perrengue, porque os ouvintes não devem saber, mas eu moro aqui no centro do Recife, né? E quando termina o Galo da Madrugada, o maior bloco do mundo, o entorno da minha casa é um mar de zumbis, assim, né? As pessoas alcoolizadas ou já passou o efeito do álcool, sujas, cansadas, fedendo, assim, parece mesmo aquele mar do The Walking Dead.
E teve um ano que minha irmã pequena passou mal durante o dia do bloco do Galo da Madrugada. E assim, quando foi no fim da tarde, acabou o remédio de febre e a gente saiu de casa de 5 horas da tarde, no dia do Galo da Madrugada, de carro. E eu me senti mesmo no The Walking Dead, assim. Porque teve um momento assim que uma pessoa caiu por cima do carro e a outra levantou e o povo batia mesmo no carro e tinha que ir buzinando para as pessoas irem afastando, assim. Foi uma situação, mas deu certo. A gente conseguiu comprar um remédio, depois a volta para casa foi mais tranquila, a gente disse, não, vamos parar aqui na farmácia um pouquinho para dar uma aliviada, e na volta o caminho era mais tranquilo, deu pra chegar, pegando umas 2 contramãos, deu pra chegar em casa tranquilo. E um show, eu acho que foi, assim, o melhor show, um dos melhores shows que eu já fui na vida, foi um show de Mombojó, pra quem não sabe, é a minha banda da adolescência, uma banda daqui do Recife. Do Recife não, de Olinda, né, na verdade. Foi um show no Pátio de São Pedro, não lembro o ano agora. Foi o primeiro ou segundo show da banda que eu fui. O Pátio de São Pedro é uma área menorzinha, então tava lotado de fãs e todo mundo cantando, uma energia surreal, assim. Eu saí do show, eu fiquei em êxtase o resto do carnaval inteiro. Tipo, pô, fui pro show e foi incrível, e foi sensacional. Mas eu poderia listar outros shows muito incríveis, porque o carnaval aqui do Recife, que é o que eu vivo mais por morar perto, tem muitos shows arretados, né? E aí é isso, eu dei tempo suficiente, eu acho, para vocês pensarem na história. Tô tranquilo. E nos perrengues de vocês. A minha, inclusive, vai ser o show e a história, o perrengue, tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Vai ser coisa de carnaval mesmo. Tu fala ou fala? E aí, tu vai... Não, o Diego já começou. Pode ser, eu vou tocar. Gente, esse episódio provavelmente vai ser o episódio que eu mais vou ser cancelado, assim, da história, né? Não só por ter defendido o nome do Luciano Huck, por ter sido contra a prisão arbitrária de um deputado bolsonarista, como agora, o que eu vou falar vai ser muito sofrível para diversos recifenses e pernambucanos. Mas vamos lá. No longínquo 2012, João da Costa prefeito, e aqui eu vou deixar o meu elogio ao Carnaval Multicultural daquele ano, porque o show que eu vou falar foi daquele ano. João da Costa trouxe uma das melhores bandas do cenário nacional de música. A minha banda favorita, a Fresno. Eu fui para um show da Fresno no Carnaval do Recife. Em 2012. No auge, né? 2012, diga-se de passagem, no auge da Fresno, né? Tava em alta. Nada, o auge foi 2008, 2009. Já foi uma fase ali que eles tinham acabado o contrato com a Universal por causa de uma série de brigas ali em 2012. Já era um momento que estava voltando saindo do mainstream, voltando pro underground. Mas ainda era uma banda bastante bombada. Mas assusta, né? Assim, a Prefeitura do Recife trazer Fresno. Muita gente queria que eu falasse de alguma banda como Mombojó. E eu poderia citar outro show incrível, que foi um que eu assisti de Johnny Hooker no ano seguinte. Mas eu vou com Fresno em 2012, em Nova Descoberta, num polo lá, no meio de uma comunidade. O perrengue agora, né? O perrengue aqui, depois do show da Fresno, era o show de João do Morro. Então os públicos estavam misturados. E aí, quando começou bate-cabeça lá, a galera de João do Morro foi pro meio achando que era briga, e aí virou briga, tá ligado? E aí o show precisou ser interrompido e tal, porque a galera tava se machucando, se batendo pra caralho. Foi um perrengue muito grande, eu era menor de idade na época, tava com minha irmã, que era pirralha de verdade, em 2012. Minha mãe tinha ido me levar lá, tava lá. Minha mãe entrou no meio pra me tirar no meio de uma roda punk. Foi um perrengue muito grande aquele dia por causa do show de João do Morro que ia acontecer depois do show da Fresno, porque ali os públicos eram realmente muito diferentes, né? Mas foi o melhor show, foi o melhor perrengue, e me desculpem por não ter falado aí de um artista pernambucano ou de algo direcionado diretamente à nossa cultura, ter importado o rock and roll pro nosso carnaval, mas a verdade é essa, eu já vou perder minha carteira de esquerdista mesmo nesse episódio. Tudo bem perder minha carteira de pernambucano. Falar daí do cara é foda, né? Carnaval do Recife, o cara ir falar que o melhor show que o cara fez é uma banda de rock gaúcha. Mas tudo bem, vamos seguir. Vai lá, faça algo pior do que eu. Vamos lá, velho. Minha história também já vai ser minha história misturada com perrengue. É o seguinte, meus amigos, no geral, são muito fracos para carnaval. Muito, muito fracos. Assim, não gostam de carnaval. E eis que teve um ano, foi em 2018, que eu convenci um dos meus melhores amigos, Guilherme, se você estiver ouvindo isso, Guilherme, um abraço para você, a convencer pro carnaval. E foi um processo, sabe? A gente passou, assim, um tempo para falar, não, bora pro carnaval, bora pro carnaval. Aí Guilherme falou, não, vou pro carnaval, bora pro carnaval, um dia de carnaval.
Aí a gente foi, né? Aí a gente foi na ladeira de Olinda. A primeira coisa que aconteceu foi assim, não deu 10 minutos, a gente já se perdeu de Guilherme. Eita. E depois, quando tava no fim do dia, acabando, no final do dia, e eu tinha esquecido a chave da minha casa, eu falei, não, vou pra casa do meu primo e esperar minha mãe chegar lá. Chego na casa do meu primo, tá Guilherme lá, estirado, deitado, com 40 graus de febre, uma infecção. Ele pegou uma infecção no carnaval, ninguém sabe de onde, o menino quase morre. Nunca mais eu acho que ele vai pro carnaval na vida dele, mas ele nunca tinha ido pro carnaval direito. Foi, pegou uma infecção no dia, quase morreu, e coitado, é isso. Essa é a minha história. E o show, cara, eu vou na Nação Zumbi, no show de... Acho que foi no Carnaval 2020, que foi aqui na Praça do Carmo. Não tem como, cara. Nação Zumbi é... Sou muito fã da Nação Zumbi, sou muito fã de Lúcio, provavelmente o maior guitarrista do Brasil, na minha opinião. Eu queria dizer aqui, defender o que me resta de um pouco de respeito nesse programa, né? Eu tô muito fodido depois desse episódio. Mas vamos lá, eu queria defender aqui que eu fui pouquíssimas vezes pro Carnaval de Recife. Eu sempre fico em Olinda, né? Meu carnaval todo é em Olinda. Do Homem da Meia-Noite, da abertura do carnaval na quinta, o Homem da Meia-Noite no sábado. Acho é pouco, e eu acompanho geralmente todos os blogs em Olinda, eu vou muito pouco para Recife. Foi realmente um episódio à parte eu ter ido para Recife, que realmente era Fresno, né? E, enfim, por favor, não me cancelem, não me odeiem, eu não sou a Carol Conká, eu não sou a Lumena. Tu tava falando do show de Johnny Hooker. O show de Johnny Hooker não foi em 2013. O show de Johnny Hooker foi em 2014, eu acho. 2014, 2000. Ali no Pátio São Pedro. Ah, não, no Pátio São Pedro não. É porque tu falou do show de Johnny Hooker, e aí eu lembrei que teve um show de Johnny Hooker no Hack Beat, ele já tava mais estourado nesse show Nada, do Hack ele Beat. tava estourado ainda não. Eu me lembro por causa da pessoa que eu namorava na época. Não, e aí eu ia dizer que lembro bem desse show, porque foi um show que rolou, vale a pena ver de novo com a minha ex. Diga aí, o cara ficar com a ex no show de Johnny Hooker, meu amigo, é uma fossa do caramba, assim, é um fundo do poço. Não, eu coisa tava muito de carnaval triste mesmo, viu? Eu tava muito triste nesse show, porque na época eu tava muito viciado em Jurubeba, velho. Eu gostava muito de Jurubeba. E aí eu tava lá com a boizinha e tal. E aí a gente comprou 2 garrafas de Jurubeba, e antes do show de Johnny Hooker tava rolando uma ciranda, e a gente foi dançar ciranda e perdeu as 2 garrafas de Jurubeba. E tava no meio da galera já, não tinha como sair pra comprar bebida. E a gente se fudeu lá no meio, assim, antes do show sem beber. Então a bad foi bem grande, assim. É um episódio da minha vida que eu não esqueço. Mas também não, podia ter entrado na categoria perrengue aqui, então. Esse show de Johnny Hooker no Hack Beat, pra mim e pra tu. Pronto. O seu perrengue foi maior que o meu, viu? Não, pô, foi perrengue não, foi bom. Agora a bronca foi outro dia, meu amigo. Ressaca moral, ressaca física, todo tipo de ressaca. Coisa de carnaval. Coisa de carnaval que não teve esse ano, infelizmente, né? Boas histórias, deixei de viver boas histórias. Não, por mim tá ótimo, não tinha que ter carnaval mesmo essa porra. Pra que carnaval? Gente, é isso. Obrigado. Meu filho tá com 5 meses de idade, eu não ia poder ir pra Olinda, ia ter que ficar em casa. Não, ia levar o pirraia, pô. Achei pouquinho, doido. Tá aí pra isso. Mas aí não rola ainda dele usar. Ainda não dá pra ele usar protetor solar só depois de 6 meses, assim. Não. Bem que a gente viajou, foi pra praia e o pirra voltou bronzeado igual. Tomou banho de mar pra caralho. Então é isso. Esse foi um dos episódios que a gente mais deu gargalhada, que a gente mais terminou o episódio feliz. Que avançamos bastante aí na vida pessoal de cada um. Muita coisa vai ser cortada pelo editor, porque ele mesmo se entregou bastante. Mas vamos lá, estamos aqui, vamos debater mais, a gente quer conversar, vamos criar um grupão aí e debater política, trazer assuntos, fazer postagens e trazer para cá para que a gente possa discutir e que esse podcast possa ser o mais horizontal possível. Esse grupo vai sair, esse grupão vai rolar, e você aí mesmo que está ouvindo, se você chegou até esse momento do episódio, é porque você gosta da gente, você tá lá nos índices da retenção mais alto. Então você gosta da gente. Você está aqui ouvindo a gente há 1 hora, então você quer participar do grupo com a gente, você quer conversar com a gente, você quer dar ideia e você quer participar do programa. Então, fica atento aí que nos próximos dias nas redes sociais a gente vai estar falando um pouco mais sobre esse grupo que a gente quer criar. E é isso, gente. Valeu. Estamos sempre por aqui. Apareçam, estejam sempre por aqui. Me perdoem por alguma coisa que talvez a gente discorde nesse episódio. Não me cancelem. Firmes na luta, que ela é a única razão da vida. Tamo junto, a finalização do Diego foi tão boa que enfim,
Tamo junto aqui toda quinta. Sigam a gente nas redes sociais. E boa noite, bom dia, boa tarde pra você. E aí, bora fazer uma foto? Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.